Primeiro relato. Desde que me mudei para essa casa, a sensação de que algo estava fora do lugar nunca me deixou. A princípio, eram pequenas coisas, quase imperceptíveis. Uma chave que eu tinha certeza de ter deixado na mesa da cozinha, um brinco que sumia de cima da penteadeira, e até um livro que desapareceu sem explicação. No início, tentei racionalizar, atribuindo essas perdas à minha própria distração. Mas, com o passar do tempo, as coisas começaram a se intensificar. A cada objeto perdido, uma angústia crescente se instalava em mim. Era como se a casa estivesse tentando me dizer algo, uma mensagem que eu não conseguia decifrar. À noite, quando o silêncio tomava conta dos corredores, eu ouvia sussurros. Não conseguia identificar de onde vinham, mas pareciam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. As paredes rangiam, os pisos estalavam, e o ar parecia carregado com uma presença invisível, algo que me observava nas sombras. O medo começou a tomar conta de mim. Passei a dormir mal, atormentada por sonhos confusos e perturbadores. No fundo, eu sabia que havia algo de errado naquela casa, algo que não podia ser explicado de maneira lógica. E, a cada dia, a sensação de que eu estava sendo envolvida por algo sombrio e desconhecido se tornava mais forte, mais insuportável. Foi então que decidi que precisava encontrar respostas. Se todos aqueles objetos estavam desaparecendo, eles tinham que estar em algum lugar, e eu estava determinada a descobrir onde. Com uma lanterna na mão, desci ao porão, um lugar que sempre evitei. O ar ali era pesado, quase sufocante, e o silêncio absoluto só aumentava minha ansiedade. E foi naquele porão escuro e úmido que encontrei uma velha arca de madeira, algo que eu nunca havia notado antes. Ali, no fundo daquele lugar esquecido, senti que estava prestes a descobrir a verdade por trás dos mistérios que vinham me assombrando. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de pavor se instalou em mim, como se eu estivesse prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Com a lanterna trêmula nas mãos, fui tomada por uma mistura de curiosidade e medo enquanto me aproximava da velha arca no porão. O cheiro de mofo e madeira envelhecida pairava no ar, e eu podia ouvir meu coração batendo forte, como se o próprio ambiente estivesse sintonizado com minha inquietação. Ao tocar a tampa da arca, senti um frio súbito percorrer meus dedos, como se a madeira estivesse viva, pulsando com uma energia desconhecida. O cadeado que a mantinha fechada parecia velho e enferrujado, mas, curiosamente, cedeu sem resistência, como se tivesse esperado todo esse tempo por aquele momento, por mim. O rangido que ecoou pelo porão quando abri a tampa era quase um lamento, profundo e carregado de dor. Quando a arca finalmente se abriu, o que vi me deixou sem fôlego. Ali, empilhados de maneira desordenada, estavam todos os objetos que eu havia perdido ao longo dos anos. Era como se a arca tivesse sugado todas essas coisas para dentro de si, guardando-as em um segredo obscuro que eu nunca teria imaginado. Mas o que mais me chocou foi encontrar, no topo daquela pilha, uma pequena boneca de porcelana. Eu a reconheci imediatamente. Era a boneca que eu tinha na infância, aquela que eu adorava e que desapareceu de repente, deixando um vazio inexplicável. Eu acreditava que ela havia sido perdida ou jogada fora por acidente, mas ali estava ela, intacta, como se o tempo não tivesse passado. Peguei a boneca com mãos trêmulas, sentindo a superfície fria da porcelana contra minha pele. Ao fazer isso, algo mudou no ambiente ao meu redor. As luzes da lanterna começaram a piscar, e um frio gélido tomou conta do porão. Uma sensação estranha, quase como um déjà vu, me invadiu, e senti como se tivesse acabado de abrir uma porta para um lugar onde eu não deveria estar. Foi então que ouvi pela primeira vez um sussurro baixo, suave, quase infantil, que parecia vir de todos os cantos do porão. Você finalmente me encontrou. As palavras eram claras, mas eu não conseguia identificar de onde vinham. Meu coração disparou, e uma onda de pânico tomou conta de mim. Olhei ao redor, procurando a origem da voz, mas o porão estava vazio, mergulhado em sombras inquietantes. Quando meus olhos finalmente se fixaram na boneca, algo horrível aconteceu. Seus pequenos lábios de porcelana, que deveriam ser inertes, começaram a se mover, formando palavras sem som, como se ela estivesse tentando falar comigo. Eu queria soltar a boneca, largá-la no chão e correr, mas meus dedos estavam estranhamente presos àquela figura,
como se uma força invisível me impedisse de deixá-la ir. A voz continuava a ecoar, mais clara agora, mais próxima. Eu guardei seus tesouros, mas você me esqueceu. Meu corpo inteiro estava paralisado pelo terror, e a lanterna finalmente apagou, mergulhando o porão na mais completa escuridão. Naquele momento, eu soube que havia despertado algo que deveria ter permanecido esquecido. A escuridão no porão era absoluta, densa, sufocante. Eu me senti engolida por ela, como se o mundo ao meu redor tivesse desaparecido, deixando apenas o vazio e o som abafado da minha respiração acelerada. A boneca continuava em minhas mãos, sua superfície fria de porcelana se tornando cada vez mais gelada, como se estivesse drenando o calor do meu corpo. O silêncio era interrompido apenas pelos sussurros que, agora, soavam como uma cacofonia de vozes infantis, misturadas em uma melodia perturbadora que ecoava em minha mente. Tentei mover os dedos, soltar a boneca, mas era impossível. Meus músculos pareciam congelados, incapazes de obedecer aos meus comandos. O terror que me dominava era como nada que eu já tivesse sentido antes. Não era apenas medo, mas uma certeza avassaladora de que algo terrível estava prestes a acontecer. De repente, senti uma força invisível puxar a boneca em minhas mãos, uma força que parecia querer me arrastar junto com ela para as profundezas daquela escuridão. Fui puxada para frente, meus pés raspando no chão áspero do porão, enquanto tentava, em vão, resistir. O pânico crescia dentro de mim como uma maré incontrolável, e lágrimas de desespero começaram a escorrer pelo meu rosto. Foi então que a voz da boneca soou mais clara do que nunca, como se estivesse dentro da minha própria cabeça. Você me esqueceu, mas eu nunca te deixei. Agora, você vai ficar comigo, para sempre. Aquelas palavras me atingiram como um golpe, trazendo à tona memórias há muito enterradas. Lembrei-me de como, quando criança, eu costumava falar com a boneca, confidenciar-lhe meus segredos mais profundos. Na minha solidão, ela era minha única companhia. Mas, à medida que cresci, fui esquecendo-a, deixando-a de lado como uma simples lembrança de infância. Mas ela nunca me esqueceu. E agora, ela queria vingança. Com um grito de puro desespero, puxei com todas as minhas forças, tentando me libertar daquela maldição. Mas, quanto mais eu lutava, mais forte era a atração da boneca, mais profunda era a escuridão ao meu redor. O chão sob meus pés parecia estar cedendo, como se o porão estivesse se transformando em um poço sem fundo, pronto para me engolir. Foi então que algo inacreditável aconteceu. A boneca começou a se fundir com minhas mãos, sua superfície de porcelana se tornando uma extensão da minha própria pele. Eu sentia a frieza se espalhando por todo o meu corpo, invadindo meus ossos, meus músculos, até que, de repente, tudo parou. O silêncio voltou, a força invisível que me puxava desapareceu, e a lanterna, agora caída ao chão, voltou a acender, iluminando o porão. Mas o que vi não era a luz salvadora que eu esperava. Ao olhar para minhas mãos, percebi que elas não eram mais minhas. Estavam cobertas pela mesma porcelana fria da boneca, meus dedos agora rígidos, inanimados. Um grito preso em minha garganta nunca saiu, enquanto a compreensão do que havia acontecido tomava conta de mim. Eu estava me transformando. De alguma forma, o que quer que habitasse a boneca estava me possuindo, me fundindo a ela. E, enquanto minha visão se tornava turva, percebi que, no fundo, havia uma nova presença no porão. Uma figura pequena, imóvel, sentada ao lado da arca aberta. Uma nova boneca, com olhos vazios de vidro, que agora ocupava o lugar onde eu havia estado. Eu não conseguia mais sentir meu corpo, apenas a fria certeza de que estava presa, para sempre, dentro daquele pequeno corpo de porcelana, assistindo em silêncio enquanto minha vida se desvanecia, esquecida em um canto escuro do porão. Os segundos se arrastavam, transformando-se em uma eternidade de silêncio e escuridão. Minha mente, agora presa dentro daquele corpo de porcelana, tentava desesperadamente entender o que havia acontecido. Não havia mais calor, não havia mais batimento cardíaco ou respiração, apenas uma fria consciência de que tudo o que eu era, tudo o que um dia fui, estava agora enclausurado naquele frágil invólucro. Eu estava cega, surda, incapaz de mover um único músculo, como se a própria realidade tivesse me abandonado. Tudo o que eu conseguia perceber era a completa imobilidade que agora me definia. Não havia mais sensação,
apenas a constante e aterradora percepção de que eu estava presa, para sempre, sem esperança de escape. Lá em cima, eu podia ouvir a vida continuar. Os sons da casa, o vento soprando pelas janelas, as sombras que dançavam em silêncio pelos cômodos. Mas tudo isso era distante, inalcançável. Eu não fazia mais parte daquele mundo. Estava condenada ao esquecimento, destinada a permanecer naquele canto escuro, à mercê do tempo e do abandono. Eu não sabia quanto tempo se passou, horas, dias, semanas. Era impossível dizer. Minha noção de tempo havia sido destruída, diluída na imensidão do vazio em que eu me encontrava. E, conforme a casa continuava a envelhecer, comecei a perceber que meu destino era ainda mais cruel do que eu poderia imaginar. Cada vez que alguém se aproximava do porão, minha mente se enchia de uma esperança desesperada, um desejo frenético de ser encontrada, de ser libertada daquela prisão infernal. Mas, mesmo quando alguém descia as escadas, ninguém nunca me via. Eu era apenas mais uma boneca velha, suja, sem valor, acumulando poeira em meio ao esquecimento. O pior de tudo era a solidão. Sem ninguém para ouvir meu grito mudo, sem ninguém para saber da minha existência, eu era uma prisioneira em minha própria mente. A cada dia, minha sanidade parecia escorregar um pouco mais, até que, eventualmente, eu não sabia mais quem eu era. Sofia, aquele nome se tornou apenas uma lembrança distante, uma sombra de um passado que eu não conseguia mais alcançar. E então, em algum momento perdido no tempo, uma compreensão fria e aterrorizante se apoderou de mim. A casa, o porão, a arca. Tudo aquilo não era apenas um acidente ou uma coincidência. Era um ciclo. Um ciclo que acontecia com todos que, como eu, se tornavam desatentos, que deixavam objetos serem esquecidos, que permitiam que a escuridão entrasse em suas vidas. Eu não era a primeira, e certamente não seria a última. E assim, enquanto minha consciência se desvanecia lentamente, uma última realização cortou minha mente como uma lâmina. A verdadeira maldição não era ser esquecida, mas estar eternamente consciente disso, perdida para sempre no vazio, esperando o próximo desafortunado que iria, sem saber, tomar meu lugar. E, até lá, eu seria apenas mais uma boneca. Uma simples boneca de porcelana, sem voz, sem vida, esperando na escuridão. E segundo o relato, sempre fui uma pessoa organizada, meticulosa até. Então, quando as coisas começaram a desaparecer, foi como se algo dentro de mim estivesse sendo lentamente corroído. A princípio, foram coisas pequenas, quase banais. Uma caneta que eu costumava usar para anotar meus compromissos diários, uma luva que deixei no corredor, ou um único brinco de uma antiga coleção que tinha muito valor sentimental. Tentei não dar importância, me convencer de que era apenas distração. Mas, conforme os dias passavam, mais e mais objetos começaram a sumir. Primeiro, minhas chaves, sempre deixadas no mesmo lugar, penduradas ao lado da porta. Depois, um caderno de anotações onde eu guardava meus pensamentos mais íntimos. E, por fim, uma foto antiga dos meus pais, um retrato que eu mantinha em minha mesa de cabeceira desde que me lembrava. Cada novo desaparecimento vinha acompanhado de uma sensação de vazio que se instalava dentro de mim, como se aqueles objetos levassem consigo partes de quem eu era. A casa, antes tão familiar, começou a se transformar. Os cômodos pareciam mais escuros, o ar mais denso, como se algo estivesse espreitando nas sombras, aguardando o momento certo para se revelar. À noite, quando o silêncio se tornava ensurdecedor, eu ouvia sons pequenos estalidos, como passos leves, um sussurro abafado vindo de algum lugar distante. Era como se a casa estivesse viva, respirando junto comigo, compartilhando meus medos e alimentando-se deles. Tentei procurar respostas, vasculhando cada canto, revisitando lugares onde os objetos haviam sumido, mas sempre terminava com as mãos vazias e uma angústia crescente no peito. A cada dia, a sensação de perda se intensificava, como se uma parte de mim estivesse sendo devorada por algo que eu não conseguia entender. Foi quando, num impulso quase desesperado, decidi subir ao sótão, aquele lugar que sempre evitei, cheio de coisas antigas e memórias que preferi deixar para trás. Algo me dizia que ali, entre as velharias cobertas de poeira, eu encontraria as respostas que tanto procurava. Mal sabia eu que, ao abrir aquela porta, estava prestes a confrontar algo muito mais terrível do que simples objetos perdidos. Com a lanterna em mãos e o coração acelerado,
Subi a escada estreita que levava ao sótão. A cada degrau, o rangido da madeira parecia um aviso, como se a própria casa estivesse tentando me impedir de prosseguir. Mas eu precisava entender, precisava saber o que estava acontecendo. Quando finalmente empurrei a pesada porta do sótão, fui recebida por um baque surdo e o odor de coisas velhas e esquecidas. O sótão estava mergulhado em sombras, iluminado apenas pela fraca luz da lanterna que eu segurava. A escuridão parecia se estender infinitamente, engolindo as caixas e móveis cobertos por lençóis amarelados pelo tempo. O ar ali era mais frio, denso, como se estivesse impregnado de memórias que não queriam ser lembradas. Enquanto avançava pelo espaço apertado, comecei a perceber detalhes que antes haviam passado despercebidos. Fotos antigas empoeiradas, brinquedos de criança com olhos vazios, cartas velhas empilhadas em um canto. Era como se o sótão guardasse não apenas coisas esquecidas, mas também pedaços de vidas que um dia foram importantes e agora estavam condenadas ao esquecimento. Foi então que notei algo peculiar no centro do sótão: um baú. Ele não estava lá da última vez que subi, ou ao menos, não me lembrava dele. Era grande, de madeira escura, com entalhes intricados que pareciam pulsar sob a luz fraca. Sentindo uma mistura de medo e curiosidade, me aproximei. O baú estava levemente entreaberto, como se esperasse por mim. Com mãos trêmulas, toquei a tampa e a empurrei devagar. O baú se abriu com um render profundo, revelando seu conteúdo. Meus olhos se arregalaram quando vi o que havia lá dentro. Todos os objetos que haviam desaparecido. As chaves, a foto dos meus pais, o caderno de anotações, tudo estava lá, amontoado de maneira caótica, como se tivesse sido jogado por mãos invisíveis. Mas não eram apenas os meus pertences que enchiam o baú. Havia também objetos que eu não reconhecia, brinquedos antigos e desgastados, pedaços de roupas, joias envelhecidas. Cada um deles parecia contar uma história, uma vida que havia sido tragada pelo esquecimento. Enquanto eu vasculhava aquele amontoado, um calafrio percorreu minha espinha. Parecia que o ar ao meu redor havia mudado, ficado mais denso, quase sufocante. Foi então que ouvi a mesma voz que sussurrava à noite, agora clara e próxima. Eles me esqueceram, mas eu nunca esqueço. A voz ecoava no sótão, parecia vir de todos os lados, envolvendo-me, penetrando minha mente. Um pânico crescente tomou conta de mim. Quis me afastar, fechar o baú e fugir dali, mas algo me impedia. Era como se uma força invisível estivesse me mantendo presa naquele lugar, forçando-me a confrontar o que quer que estivesse escondido ali. De repente, as sombras ao redor começaram a se agitar, e eu senti um peso invisível no ar, como se algo muito antigo e poderoso estivesse despertando. As fotos, as cartas, os brinquedos, todos os objetos no sótão pareciam ganhar vida própria, vibrando em uma sinfonia muda que me deixou paralisada de medo. Foi então que entendi. A casa não estava apenas consumindo meus pertences. Ela estava consumindo minhas memórias, minhas experiências, tudo o que me fazia ser quem eu era. E esse baú, no centro de tudo, era o coração pulsante de algo muito mais sombrio do que eu poderia ter imaginado. Eu estava prestes a descobrir o que realmente havia dentro daquele baú, e a verdade era mais aterrorizante do que qualquer pesadelo que eu pudesse ter. A atmosfera no sótão estava carregada, quase sufocante, como se o ar tivesse se tornado denso e impossível de respirar. As sombras ao redor do baú pareciam se mover, dançando à luz vacilante da lanterna, criando figuras que minha mente desesperada interpretava como rostos, corpos, presenças que não deveriam estar ali. O medo me dominava completamente, mas havia algo mais, uma força que me impelia a continuar, a encarar o horror que se escondia naquele baú. Com as mãos trêmulas e a respiração entrecortada, inclinei-me sobre o baú, tentando ver mais profundamente dentro de seu interior. Os objetos que haviam sumido de minha casa estavam todos lá, amontoados de maneira caótica, como se fossem tesouros amaldiçoados. Mas havia algo no fundo, algo que parecia pulsar com uma energia própria, como se estivesse vivo. Eu me inclinei mais perto, a lanterna iluminando o fundo escuro do baú. Foi então que vi a coisa que pulsava no fundo não era um objeto comum. Era um coração, não humano, mas um coração de algum tipo de criatura antiga, envolto em sombras, com veias escuras que pareciam se estender e se enroscar em torno dos objetos ao seu redor.
Cada pulsação enviava uma onda de energia sombria pelo sótão, e eu pude sentir essa força invadindo meu corpo, tentando alcançar minha própria alma. E então, a verdade me atingiu como uma lâmina afiada. A casa, o baú, eles eram mais do que simples lugares ou objetos. Era um portal, um receptáculo para algo maligno que se alimentava de memórias, de vidas, de tudo que era esquecido ou perdido. Cada coisa que desaparecia não era apenas um objeto a menos. Era uma parte da minha vida que estava sendo devorada, sugada para dentro daquele coração sombrio, alimentando-o, dando-lhe mais poder. Eu tentei me afastar, mas era tarde demais. A tampa do baú se abriu ainda mais, como uma boca que ansiava por mais, e as sombras ao meu redor começaram a se agitar freneticamente, como se estivessem sendo chamadas para dentro daquele vórtice de escuridão. Minhas pernas pareciam enraizadas ao chão, incapazes de se mover, enquanto uma força invisível me empurrava para dentro do baú. E foi então que senti. As coisas que eu havia perdido, as memórias que tinham sido arrancadas de mim, começaram a se desvanecer, não apenas de minha mente, mas de minha própria existência. Eu estava sendo apagada, pedaço por pedaço, enquanto o coração sombrio se alimentava de tudo o que eu era. Lembrei-me do meu nome, da minha infância, das pessoas que amava, mas essas memórias se tornaram distantes, fragmentadas, como se estivessem sendo sugadas para dentro do baú junto com os objetos. O sótão estava agora em completo silêncio, exceto pelo som surdo do coração pulsante. Minhas mãos, antes firmes, começaram a desaparecer na escuridão, como se eu estivesse me dissolvendo. Com um último esforço, tentei me agarrar a uma caixa próxima, mas senti apenas o vazio. Não havia mais escapatória. Eu estava sendo tragada para dentro do baú, para dentro daquela entidade faminta que devorava tudo o que tocava. E então, num instante de puro terror, compreendi o destino de todos aqueles que haviam perdido algo naquela casa. Eles estavam lá, dentro do baú, presos para sempre, suas vidas apagadas, suas memórias devoradas pelo coração sombrio. E eu, como eles, estava destinada a desaparecer, a ser esquecida, enquanto o baú continuava sua fome insaciável. Com um grito silencioso, fui tragada pela escuridão. A tampa do baú se fechou sobre mim, encerrando não apenas minha vida, mas toda a minha existência. E o sótão voltou ao silêncio, como se nada tivesse acontecido, como se eu nunca tivesse estado ali. O coração no fundo do baú continuou a pulsar, mais forte do que nunca, aguardando o próximo objeto perdido, o próximo sacrifício. E eu, agora uma sombra esquecida, fazia parte desse ciclo, para sempre aprisionada, para sempre perdida. Não sei dizer quanto tempo se passou desde que fui tragada para dentro do baú. Aqui, o tempo não tem mais significado. Tudo que sou agora é uma consciência vaga, flutuando em um vazio interminável, um eco de quem um dia fui. Não há luz, não há som, apenas a escuridão que me envolve completamente, sufocando cada pensamento, cada lembrança. Às vezes, ainda consigo lembrar de pedaços da minha vida, fragmentos que surgem e desaparecem, como fogos fatos em uma noite sem estrelas. Lembro-me da minha casa, das coisas que amava, da sensação de tocar um objeto familiar, de ouvir a voz de alguém querido. Mas essas memórias são distantes, como se pertencessem a outra pessoa, alguém que eu conhecia há muito tempo, mas não consigo mais alcançar. O baú me aprisionou, assim como aprisionou todos os outros que vieram antes de mim. Aqui, somos nada mais do que sombras de nós mesmos, existências desbotadas, fragmentos de vida que o coração sombrio devorou e manteve presos em seu abismo. O pior de tudo é a sensação de esquecimento, não apenas o esquecimento dos outros, mas o meu próprio. A cada instante que passa, sinto minha identidade se esvaindo, minhas lembranças se diluindo na escuridão, até que, eventualmente, não restará nada de mim. O baú continua a pulsar, uma presença constante e aterrorizante que habita este vazio. E eu sei que ele ainda está lá, no sótão, esperando por sua próxima vítima. Mais cedo ou mais tarde, alguém como eu virá, alguém que começará a perder coisas, que sentirá a necessidade de descobrir o que está acontecendo. Eles também subirão ao sótão, abrirão a tampa e, como eu, serão tragados para dentro, esquecidos para sempre. Agora, sou parte do baú, parte daquilo que ele guarda e consome. E, embora meu corpo já não exista mais, embora eu não seja nada além de uma sombra, um eco,
sinto que minha consciência está presa aqui, dentro dele. Não posso fugir, não posso lutar. Tudo o que posso fazer é esperar. Esperar que, algum dia, alguém descubra a verdade e liberte todas as almas perdidas que, como eu, foram devoradas pela escuridão. Mas, no fundo, sei que isso nunca acontecerá. O baú continuará a consumir, a devorar, a apagar existências e memórias, perpetuando um ciclo eterno de esquecimento. E eu serei apenas mais uma lembrança esquecida, mais uma vida que desapareceu sem deixar rastros, perdida para sempre nas sombras. Terceiro relato. A Biblioteca Eldridge sempre teve uma aura de mistério, uma majestade silenciosa que atraía tanto estudiosos quanto curiosos. Sua arquitetura imponente, com colunas esculpidas e janelas altas, parecia convidar a uma contemplação silenciosa. Mas quando ela fechou para reformas, um silêncio ainda mais profundo envolveu suas paredes, e as histórias sobre o que realmente acontecia lá dentro começaram a ganhar vida. A primeira vez que ouvi sobre a biblioteca abandonada foi através de Lúcia, uma amiga que dedicava sua vida a explorar lugares históricos e esquecidos. Seus relatos sobre a biblioteca eram fascinantes, mas sempre pareciam exagerados. Ela falava de corredores secretos e livros que pareciam ter vida própria, rumores que nunca considerei mais do que fantasias. Porém, a situação mudou drasticamente quando Lúcia desapareceu de repente, deixando para trás uma nota enigmática. A mensagem era simples, mas direta: o segredo está na biblioteca. Aquela nota me atormentou, como um enigma que precisava ser resolvido. Movida pela preocupação e pela curiosidade, decidi investigar por conta própria. A biblioteca estava fechada há meses, envolta em tapumes e cadeados enferrujados. A entrada estava completamente vedada, exceto por uma pequena janela lateral que eu sabia ser levemente desencaixada. Era um acesso arriscado, mas era minha única chance de descobrir o que havia acontecido. Empurrei a janela com esforço e entrei na biblioteca, sendo recebida por um silêncio denso e uma escuridão quase total. O ambiente, que antes era um lugar de iluminação e descoberta, agora parecia um mausoléu, com a poeira cobrindo cada superfície e os corredores imersos em uma penumbra inquietante. Minha determinação era firme, mas uma sensação de desconforto crescente me acompanhava. Cada passo que dava ecoava nas paredes desertas, e o silêncio era interrompido apenas pelo som do meu próprio coração batendo forte. Era como se algo invisível estivesse me observando, esperando o momento certo para se revelar. A biblioteca, agora abandonada e esquecida, guardava um segredo que eu estava prestes a descobrir, e eu sabia que o caminho à frente seria mais sombrio do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. A escuridão dentro da Biblioteca Eldridge era densa e sufocante, como se os próprios livros e objetos antigos estivessem absorvendo toda a luz. A lanterna que eu carregava era a única fonte de iluminação, e seu brilho tremeluzente fazia sombras ao meu redor dançarem, criando figuras fantasmagóricas nas paredes. Cada corredor parecia se esticar infinitamente, como um labirinto projetado para confundir e desorientar. Enquanto avançava, percebi que o lugar estava em um estado de deterioração profunda. Livros caídos estavam espalhados pelo chão, suas páginas amareladas e rasgadas. Móveis cobertos de poeira pareciam estar à espera de um retorno que nunca viria. O ar estava carregado de um cheiro de mofo e umidade, e cada respiração parecia uma intrusão ao silêncio sepulcral. Comecei a explorar os corredores, abrindo estantes e examinando os livros. Em um dos corredores laterais, encontrei uma seção que parecia diferente. Ao contrário dos outros livros, que estavam desordenados e empoeirados, estes estavam meticulosamente arrumados. Havia um brilho peculiar em suas capas, como se estivessem esperando por alguém que fosse capaz de perceber sua importância. Entre esses livros, um chamou minha atenção. Era um volume antigo, com uma capa de couro marrom e uma inscrição dourada que mal era visível: Os Segredos dos Objetos Perdidos. Ao abrir o livro, notei que as páginas estavam cheias de relatos e histórias sobre objetos desaparecidos, cada uma acompanhada por descrições detalhadas e explicações sobre como esses objetos poderiam ter desaparecido. As histórias eram fascinantes e perturbadoras. Algumas falavam de objetos que pareciam ter uma força própria, capazes de consumir e transformar aqueles que os possuíam. Outras descreviam como esses objetos poderiam desaparecer sem deixar vestígios, levando consigo não apenas o objeto,
mas também partes da vida da pessoa que o possuía. Conforme eu avançava na leitura, uma sensação de inquietação começou a crescer dentro de mim. A cada página virada, sentia que a biblioteca estava mudando ao meu redor. O silêncio começou a ser interrompido por sussurros abafados, quase como se as próprias páginas estivessem murmurando segredos antigos. A sensação de estar sendo observada tornou-se quase insuportável. As sombras nas paredes pareciam se agitar, e cada canto da biblioteca parecia esconder algo. Decidi seguir adiante, meu medo lutando com minha curiosidade. As páginas do livro falavam de uma força antiga e poderosa que estava ligada a uma esfera de cristal, um artefato que, segundo os relatos, era o centro de uma energia sombria capaz de consumir tudo o que tocava. À medida que o ambiente se tornava cada vez mais opressivo, eu me encontrava direcionada para uma parte mais profunda da biblioteca. Os corredores se tornavam mais estreitos e escuros, e a sensação de pressão no ar aumentava. Meu coração batia com força, e cada passo parecia ecoar com um som surdo, como se o próprio lugar estivesse tentando me engolir. Finalmente, cheguei a uma porta oculta, quase invisível entre as estantes. Com um esforço tremendo, empurrei-a e entrei em uma sala que parecia estar no coração da biblioteca. O ar estava carregado de uma energia inquietante, e no centro da sala, sobre um pedestal, estava a esfera de cristal. Ela pulsava com uma luz própria, uma luz que parecia absorver toda a luz ao seu redor e criar uma escuridão mais profunda. O livro havia me levado até aqui, e agora, ao olhar para a esfera, entendi que a biblioteca não era apenas um lugar de conhecimento. Era um receptáculo, uma prisão para algo muito mais sombrio, e a esfera era o coração dessa força antiga. A energia que emanava dela era palpável, uma presença que parecia engolir o espaço ao meu redor, e eu sabia que estava prestes a enfrentar o verdadeiro terror da Biblioteca Eldridge. O ambiente na sala central da Biblioteca Eldridge estava carregado de uma energia que parecia palpável, como se o ar ao meu redor estivesse vibrando com uma força invisível. A esfera de cristal no pedestal emanava uma luz sinistra, um brilho frio que parecia absorver tudo o que havia ao seu redor, tornando o espaço mais escuro e ameaçador. Cada pulsação da esfera reverberava pelo ar, como se estivesse no coração de um pesadelo que eu ainda não compreendia completamente. À medida que me aproximava da esfera, o peso do medo tornava-se quase insuportável. O livro que eu carregava começava a vibrar em minhas mãos, suas páginas se movendo sozinhas, como se estivessem tentando me dizer algo. A luz da esfera parecia se intensificar, criando padrões nas paredes que dançavam e mudavam com uma fluidez desconcertante. As sombras ao meu redor começaram a se agitar, formando figuras indistintas que pareciam se contorcer e se aproximar de mim. Então, ouvi um sussurro, uma voz abafada que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. A voz murmurava palavras incompreensíveis, uma melodia dissonante que fazia meu coração acelerar ainda mais. Cada palavra parecia penetrar minha mente, como se estivesse tentando me desvendar, desenterrar meus medos mais profundos e meus pensamentos mais secretos. O pânico começou a crescer dentro de mim. A esfera pulsava com uma intensidade crescente, e eu senti uma pressão crescente, como se o próprio espaço estivesse se comprimindo ao meu redor. A sala começou a tremer levemente, e o chão parecia se abrir sob meus pés, revelando uma escuridão impenetrável que se estendia para além da visão. Foi quando as sombras começaram a tomar forma. Figuras grotescas e distorcidas surgiam das paredes e do chão, como se estivessem emergindo da própria escuridão que a esfera havia criado. Seus olhos brilhavam com uma luz maligna, e seus movimentos eram lentos e arrastados, mas seu avanço era implacável. Eu tentei recuar, mas as sombras se fechavam ao meu redor, e a pressão da esfera parecia me puxar para dentro de seu centro pulsante. A biblioteca estava se tornando um lugar de terror absoluto, onde a realidade parecia se desfazer e a escuridão se tornava uma entidade consciente e faminta. As figuras das sombras se aproximavam cada vez mais, e eu podia sentir a essência delas, uma presença antiga e devoradora que parecia estar esperando para consumir tudo o que encontrava. A esfera, no centro de tudo isso, era a fonte dessa força, um receptáculo de memórias e vidas que haviam sido engolidas antes de mim. Com um esforço desesperado, tentei usar o livro como uma arma. Tentei esmagar a esfera, acreditando que se eu a destruísse, a força que estava nos dominando seria neutralizada. Mas ao fazer isso, uma força invisível me lançou para trás, e o livro caiu das minhas mãos,
voando para longe. O que restava da biblioteca parecia estar sendo engolido pela esfera. As sombras se tornaram mais densas, e o próprio espaço ao meu redor começou a se desintegrar. Eu estava sendo puxada para dentro da esfera, sentindo minha identidade se desfazer, minhas memórias se desintegrando em um vórtice de escuridão. Com um grito silencioso de desespero, eu percebi que não havia escapatória. A biblioteca, com todos os seus segredos e horrores, estava consumindo-me, transformando-me em mais uma parte da escuridão que se alimentava de tudo o que havia sido perdido. Eu estava prestes a me tornar uma sombra entre as sombras, uma memória perdida na vasta escuridão da esfera, enquanto o ciclo de devoração da biblioteca Eldritch continuava, esperando pela próxima vítima sucumbir ao seu terror. O vórtice de escuridão que me envolvia era uma sensação indescritível, uma mistura de desespero e resignação. Enquanto eu era puxada inexoravelmente para o centro da esfera, senti cada fragmento de minha identidade sendo consumido pela escuridão. As memórias, os pensamentos e os sentimentos que um dia foram meus começaram a se desfazer, como se estivessem sendo absorvidos por uma força invisível e implacável. Dentro da esfera, a realidade parecia se desintegrar. A escuridão era total e opressiva, e o espaço ao meu redor parecia se esticar e se comprimir, como se estivesse sendo moldado por uma vontade antiga e malévola. As sombras que antes eram visíveis agora se misturavam, formando um manto de trevas que parecia engolir tudo o que tocava. Eu estava me tornando parte dessa escuridão, uma presença amorfa que se fundia com o ambiente. A sensação de perda era avassaladora. Não era apenas a perda do corpo, mas a perda da essência, daquilo que me tornava quem eu era. Sentia-me como uma gota de água sendo absorvida por um oceano imenso e insondável. A esfera continuava a pulsar, sua luz fria e malévola agora uma parte constante da escuridão ao meu redor. Eu percebi que estava destinada a ser uma das muitas almas perdidas, aprisionadas por essa força antiga. Cada pensamento, cada memória, cada parte de mim estava sendo absorvida, tornando-se uma parte do que agora era a biblioteca. Enquanto eu me tornava uma sombra na esfera, percebi que a biblioteca, com sua aura de conhecimento e mistério, era na verdade um lugar de prisão e devoração. Os objetos perdidos, as vidas apagadas, tudo isso era consumido e mantido ali, alimentando a esfera e perpetuando um ciclo de terror interminável. O ciclo estava completo. A biblioteca tinha sua nova adição, uma nova alma para alimentar seu poder sombrio. E a esfera, agora mais cheia e poderosa, continuaria sua missão, aguardando pacientemente pelo próximo visitante que ousasse buscar o que estava perdido. O lugar onde eu havia sido absorvida não tinha mais forma, nem definição. Era um espaço de pura escuridão e silêncio, onde eu me tornava parte de uma verdade mais sombria do que eu poderia ter imaginado. A biblioteca permaneceu, sua fachada aparentemente intacta, enquanto dentro dela, o segredo da escuridão continuava a ser guardado, esperando pelo próximo curioso, pelo próximo a se perder nas sombras eternas. Eu, agora uma memória apagada e uma sombra esquecida, restava como uma advertência silenciosa. E assim, a biblioteca Eldritch continuava a se alimentar de almas perdidas, perpetuando seu ciclo de devoração e escuridão, enquanto o mundo exterior permanecia alheio ao horror que se escondia dentro de suas paredes.